regenera. Isso até tem sentido ela regenerar, porque aqui só tem intestino. Você vai fazer um corte? Na minhoca? Vamos então, aí eu vou apresentar para vocês o intestino dela. Para cá é tudo igual. Só tem o intestino de órgão vital. Enquanto que aqui tem uma série de importantes, né? Como o cérebro, o coração, que se cortar realmente morre. Entendeu? Mas para duplicar a criação de minhoca, pode ser duas, tem que perder a outra metade. Ah, veja bem, importante, eu entendi o que está dizendo. Não é que eu cortando a minhoca, ela igual a planária, né? Que vai dobrar, não. Ela regenera, não é que ela não é que ela dê origem a uma outra espécie, viu? Um outro ser, né? Deu para entender, né? Bom, os órgãos externos. Quanto ao órgão interno também, tá? Acho que essa aqui vai ter que ser aqui. Quanto ao órgão interno, a minhoca, né? Ela é, na verdade, um tubinho, né? Que se estende da boca até o ânus, como estava naquela gravura. Então aqui mais ou menos é o critério, tá? Daqui para cá aparecem todos os órgãos que a minhoca apresenta. Os principais órgãos internos da minhoca é justamente faringe, moela e intestino. FMI, boa ideia. FMI. É faringe, moela e intestino, que justamente os órgãos da minhoca. A minhoca se alimenta, né? Esse material passa pela faringe, passa pela moela, que funciona como um moinho de bola, né? Que tritura, isso é impressionante. A minhoca, você vê um esterco todo endurecido ali, aquela estrutura grosseira, depois você vê o húmus, uma estrutura porosa, né? Então isso tudo passa pela moela da minhoca e vai sendo triturado. Ao ser triturado, ele passa para o intestino da minhoca, onde tem uma série de micro-organismos, né? Que vão ainda auxiliar mais a decomposição do esterco, né? Aí sai um material lá de qualidade superior ao esterco que foi dado de alimento, né? Sai um material mais estabilizado, que a gente diz, sai o humus, que eu vou explicar depois na sua frente para vocês. Outro fator também importante, né, que a gente conhecer, porque vai saber assim, bom, se eu tiver 2 minhocas, ali 30 dias eu vou ter quantas minhocas no canteiro? Esse fator importante a gente conhecer é a reprodução da minhoca. Como é que ocorre? Bom, a minhoca é um verme hermafrodita. O que quer dizer isso? Ele tem órgãos femininos e masculinos no mesmo indivíduo, porém não se autofecundam. Necessitam que venha um outro indivíduo e faça o cruzamento e a troca de sêmen, né? E quando as minhocas se fundem para a reprodução, elas apresentam esse aspecto. Vamos ver se a gente consegue encontrar depois na prática ali, né? Essa situação. Você tem uma minhoca aqui, ó. Ela entra no clitelo dessa minhoca aqui. O clitelo dela entra no clitelo da outra e se prendem. Se fundem uma a outra. E aí começa a haver a troca, né? A parte masculina da minhoca A penetra na minhoca B, na parte feminina da B, e a feminina da B na masculina da A. Aí há a troca de sêmen. E a fecundação. É uma... Nas duas, automaticamente. Né? Todas as duas ficam grávidas? Ficam grávidas. Né? E aí, após essa fecundação, né, o que ocorre? Ocorre a fertilização, de repente, ocorre a fertilização do óvulo dentro da minhoca. Ocorrendo a fertilização, a minhoca libera uma membraninha que passa pelo corpo, né? Essa membraninha, ela traz os espermas que injetam o ovário e vem vindo no sentido, nesse sentido aqui, ó. Depois de fecunda, tem uma membraninha que vem trazendo os ovinhos. Vem trazendo os ovinhos até sair pelo corpo externo dela, não é interno, viu? Quando essa membraninha sai pelo ânus, não que saia por dentro do ânus, que ela passa por cima do corpo da minhoca, quando ela faz isso e sai do ânus, ela fica endurecida e forma um casulinho, que a gente vai ver ali, chamado euteca. Por que euteca? Biblioteca, por que biblioteca? É um conjunto de livros, né? Então a gente chama esse casulinho de euteca, um conjunto de ovos. Dentro desse casulinho que a gente vai ver ali, tem de 10 a 20 minhoquinhas. Isso quer dizer que, com 2 minhocas, em 30 dias, eu vou ter 40 minhocas. Está entendendo? Então você tem uma estimativa de quanto
Se eu começar com X, eu vou ter tanto daqui 40 dias, daqui 30 dias. Sempre pegue 2 e multiplique por 40, né? E outra coisa importante, depois de 30 dias que ocorre a copulação, né, as otecas são liberadas, né? Desculpa, depois de 20 dias que a oteca é formada no solo ou no esterco, dali 20 dias as minhoquinhas eclodem dentro dessa oteca e saem as minhoquinhas brancas, elas não são vermelhas, são branquinhas. Após um mês que elas saem do casulo, elas estão prontas para reproduzir, ou seja, elas são adolescentes ainda. Como é que eu sei que uma minhoca é adolescente e quando é que eu sei que uma minhoca é adulta? Em função do clitelo. As minhocas adultas apresentam aquele anel no corpo dela bem desenvolvido. Então essa minhoca é madura. Então quando vocês forem comprar matriz, é bom observar isso. Pegar um lote que não tenha, que haja um predomínio de minhocas com clitelo bem desenvolvido, que está levando um material maduro, né? Um pessoal com potencial de reprodução muito mais rápido do que aquelas que não têm clitelo ainda, que são as jovenzinhas, que são as adolescentes. Elas também reproduzem, apesar de ainda não terem sexualmente madura, né? Mas tem capacidade de reproduzir também. E uma minhoca adulta, ela vai atingir o ponto de maturidade a partir de 180 dias depois que ela é liberada dos ovinhos, daquelas otecas. E o tempo de vida da minhoca, na literatura falam de 6 a 8 anos, citações bibliográficas, né? E também dizem que numa criação, né, ela leva 2 anos. Que claro, ela está ali se alimentando, se reproduzindo, gastando energia. Depois também tem a questão das retiradas, das peneiragens. Então você provoca todos aqueles estresses na minhoca, né? Mas a média de idade dela gira em torno de 2 anos. Bom, outro item importante também na questão das minhocas é como é que ela se locomove dentro daquele material que está ali no canteiro, né? Bom, para ela se locomover, as minhocas apresentam em cada anéisinho dela, daqueles 200 anéisinhos do corpo, quando se faz um corte nela, isso só dá para observar com uma lupa. Vocês observam que existem estruturas laterais chamadas de cerdas. E essas cerdas têm a função de fixação e apoio para as minhocas quando o professor puxa ela para frente, ela apoia e faz esse movimento no solo. E existem 3 tipos de cerdas. Isso aqui serve até para identificar as minhocas. Cerdas de pares próximos, cerdas. Surge dúvidas sobre minhocas. Tem uma minhoca do colarinho amarelo, do colarinho branco, que muitas vezes ela invade o canteiro. É enorme, é bonita também, ela consome esterco também. Só que você não vê ela em conjunto. Mas para a pessoa que vai iniciar a criação, e você vê uma californiana ali, né, e vê essa minhoca, com o tempo ele vai distinguir, mas no início ele vai ter dúvidas se realmente aquela é californiana. Então o que tem que fazer? Você passa a mão no sentido ânus, cabeça, ânus, boca, você vê que ela apresenta uma, como se diz, uma lixinha. Isso porque as cerdas estão dispostas assim, do ânus para a boca. Então você passando assim, você vai sentir, né, que ela engatar na cerda. E a californiana, você passa da boca para o ânus, ela é lisinha. Ela é lisinha justamente porque as cerdas estão nesse sentido, né? Então isso também serve para você e até classificar as minhocas também. Bom, outro também. Uma minhoca é capaz de reproduzir quantas vezes? Uma minhoca. Leva 50 dias? A cada 50 dias você faz uma retirada. Você tem assim, vamos supor, se você tiver uma reprodução de minhoca por retirada, né? Dali 30 dias você tem 40 minhocas com 2. Dali mais 30 dias você tem 80. Né? Depois você faz a regra de 3 e vê com 1.500 minhocas. Tempo de ovulação, né? Contando o tempo de ovulação, Dá 50. E também vocês têm que... Estava com na cabeça agora. Tá, depois eu lembro lá. Bom, esse item é interessante agora. Minhocas. As minhocas, vocês vão ver na literatura, existem
Denomina-se dois tipos de minhocas, mas mais em função da sua utilização. Por exemplo, existe uma infinidade de abelhas, porém se criam apenas 2 ou 3 espécies, né, que é a Apis mellifera, tem a europeia e a africana, né? E os nossos índios conhecem, os carajás conhecem uma infinidade de outras espécies indígenas com potenciais de produção de mel, mas que nós técnicos desconhecemos a técnica. Com a minhoca é a mesma coisa. Existem 3.000 espécies de minhocas nativas no mundo, estima-se que existam 3.000. Dessas 3.000, apenas 1.800 conhecidas são conhecidas. E dessas 1.800 conhecidas, apenas 5 são criadas em cativeiro. Quer dizer, não dá nem 1%, né, do potencial de minhocas que existem para poder você utilizá-las em criação. Dessas 1.800 minhocas conhecidas, boa parte delas foram identificadas na América do Sul, no hemisfério sul, né, por trabalhos desse professor que eu citei anteriormente, o Gilberto Rigg, né, também que tem um trabalho interessante nesse assunto, nesse tema de nativas. E o Brasil é um dos países que mais classificou minhocas, né, mas não partiu para estudos de tentar adaptá-las a cativeiro. Bom, das espécies nativas, existe a Lumbricus terrestris, existe a Alolobófora caliginosa, a Alolobófora clorótica, a Poreatódia caliginosa, e essa aqui é a verde e amarela, nativa nossa, a Ferentima havaiana. Essas daqui ocorrem bastante na região do hemisfério norte, né? América do Norte, Europa. Essas aqui predominam mais nas regiões do hemisfério sul, né? No caso, América do Sul, África, Austrália. Bom, das minhocas nativas. Das minhocas nativas, eu citei aqui um dado que eu também não sabia, a título de teórico, mas cultura da minhoca. Que nas Filipinas, essa Perionyx escavanthus, ela é criada, né, como para a produção de humus, ela é domesticada para a produção de humus. No Brasil acho que não vi ninguém na criação de minhoca. Lumbricus rupelis, essa aqui é a verdadeira vermelha da Califórnia, a Lumbricus rupelis. O que quer dizer isso? Que vermelha da Califórnia é um nome comercial, tipo aspirina, né? Fala-se aspirina com ácido acetil salicílico, né? Então, e a outra espécie domesticada é a Ysenia foetida, que é essa que nós temos no Brasil, que é chamada de vermelha da Califórnia também. Mas o nome se originou com essa aqui, com os estudos feitos nessa, na Lumbricus rupelis. E essa aqui é a africana, a Eudrillis eugeniae, a africana, que também tem aqui, né? E aqui tem a nativa, a Ferentima, ou a Ferentima havaiana, ou Ferentima diferinis, que também popularmente conhecida como minhoca louca, aquela que você toca assim, ela sai girando, né? É bem agressiva. E segundo o professor Gilberto Rigg também, ele comenta que no Brasil, em criações comerciais, a mais utilizada, pelo menos para que chegou para ele identificar, foi Ysenia foetida e a africana, a Eudrillis. Essas são comumente criadas na maioria dos produtores existentes no país. Porém, já está entrando agora na criação essa aqui, Ferentima, é recente. Já estão conseguindo associar ela à africana